originária, olá originário, bem-vindos aos versos de Piramidres. Por um instante eterno, aquilo que havia se manteve imóvel, em estado de zero infinito e em espaço-tempo inexistente. Era uma vez a totalidade, e sendo sempre a única e mesma, nenhuma coisa toda alguma resolveu alterar esta sua condição de solidão inerte e absoluta. Cabe lembrar ao originário ouvinte que símbolos e palavras são incapazes de referenciar esta realidade. Então, a primeira intenção foi ecoada. Fez-se o verbo, a ação alfa. O movimento para dentro foi o primeiro início que ocorreu no antes do tempo. Afinal, sendo tudo o que há, ir para dentro é a única opção. Foi durante esta eternidade que a totalidade experimentou pela primeira vez a sensação de integração. Havia apenas e exclusivamente a dimensão espacial do tabuleiro. Havia espaço e havia energia, mas não havia a matéria nem o tempo. Espaço e energia dançando continuamente em miríades de enquadramentos homogêneos, radiais e concêntricos, ensimesmando-se enquanto todo, cada vez mais para dentro de si. Não seria possível visualizar esta ação primeira, mas seria possível sentir uma onda caminhando cada vez mais para dentro de si. Após a primeira ação, o que passou a existir foi uma unidade espacial coesa e uniforme, em movimento, mas ainda não havia o tempo. Como resultante da exclusividade cinética do ir para dentro, ou da inspiração primordial, ou ainda da sístole bombástica original, enfim, da pressão que a totalidade exerceu em si ainda dentro de si, o extraordinário aconteceu. Aquilo que existia promove sua partenogênese. A unidade dualiza e agora pulsa. Este foi o primeiro fim e o segundo início no antes do tempo. Este foi o episódio onde a totalidade absoluta experimentou pela primeira vez a sensação de desintegração ocorrendo em seu interior. Agora haviam duas regências em um tabuleiro cada vez mais dual, onde o para fora caminhava para fora, buscando diluir o seu núcleo, onde o para dentro caminhava para dentro, densificando sua periferia. O vácuo surgiu entre a dualidade, e quando os extremos de si alcançaram os seus limites, os vetores foram naturalmente invertidos. Foi quando a dualidade promoveu a oposição de si consigo. Foi quando mesmo as coisas que já não eram as mesmas encontraram-se no mesmo local do qual partiram e que agora também já não eram mesmo, que o segundo fim e o terceiro início no antes do tempo ocorreram. Após mais alguns instantes eternos, de retomadas de investidas e reencontros, finalmente a medida entre o para fora e o para dentro for encontrada. Este foi o episódio onde a totalidade absoluta experimentou novamente a sensação de desintegração ocorrendo em seu interior. Mas, agora, algo mudou. Neste espaço-tempo de si, a totalidade experimentara pela primeira vez a sensação de desintegração e integração ocorrendo de forma mais lenta, simultânea e contínua, como uma dança ocorrendo em seu interior. Este é um momento sublime, onde a dualidade se abraça e desta medida algo brotou. A dança entre o para dentro e o para fora permite o nascimento do existir não existir. Surge uma nova dimensão composta por vórtices existenciais e o umbral da não existência. Agora, a unidade é trina, a totalidade pulsa e gira. Este é o marco divisor
entre o terceiro fim no antes do tempo e o primeiro início do tempo. O primeiro encontro da dualidade produziu um terceiro estado existencial que, possuindo parte dos dois que existiam e exatamente por ser assim e assim sendo, torna-se naturalmente um vórtice de espaço-tempo neutralizado. Não é nenhum nem outro, mesmo sendo os dois. E exatamente por isso que assim foi e assim é. Isso permite a introdução do -1 e do +1 em um campo zero infinito. Surge o finito, duas partes de uma mesma essência, caminhando em direções opostas e convergentes. O atrito promove vórtices locais. Enquanto a dualidade vai trombando em toda parte, esses se integram e se desintegram, nascem e morrem. Independente do vetor que cada fragmento tome, é certo que em algum momento haverá um encontro de opostos. Afinal, todo evento tridimensional continua contido pela dualidade, que continua contida pela unidade, que nunca deixou de ser, mesmo quando não era. Em cada minúsculo ponto existencial onde ocorra a convergência, e independente do grau que aconteça, um vórtice será resultante. Conta a lenda que quando a dualidade trombou, ela produziu um vórtice, onde dois ovos giravam muito próximos de um centro de gravidade comum. Dentro de um ovo branco, germinam um rei e uma dama. Dentro de um ovo preto, germinam um rei e uma dama. Ambos habitam agora o circuito da existência e da não existência. Um rei e uma dama que frutificaram do para dentro e um rei e uma dama que frutificaram do para fora. Será a natalidade de uma quadratura de mortais. Então, o inusitado acontece. Ainda enquanto fetos, ainda enquanto sementes em formação, reis sacrificam as damas, com a perspectiva de nascerem imortais e se tornarem como os regentes exclusivos da dualidade. Este foi o ocorrido no início do fim do primeiro tempo. As cascas dos ovos começam a partir e planificam enquanto tabuleiros, um branco e um preto, que se posicionam paralelamente, revelando a figura dos reis eretos no centro. A natureza do vórtice é a aproximação. Os tabuleiros buscam uma reintegração que ocorra em medida equilibrada. Com o sacrifício das damas, o potencial real extrapolou a possibilidade de contenção. E assim sendo, quando os reis imortais nasceram, eles naturalmente se tocaram. Este é o registro de quando o encontro dual ocorreu de forma avassaladora e absoluta, promovendo a aniquilação da própria dualidade, retornando para a condição de unidade. Imediatamente após o toque, aquilo que existia foi desintegrado, e sendo assim, tudo voltou para antes do início do tempo, criando um moto contínuo nesta realidade, onde a unidade e zero infinito dançam pela eternidade em meio a um instante de dualidade. Primeiro fim do tempo. Narrativa lendária. Continua.